se descobriu, através de uma empresa chamada Toyota, que a espraiação da produção poderia organizar um novo arremate de lucro, porque se aproveitaria das posições geográficas dessa produção. Só que, para isso acontecer, tinha que se desenvolver a comunicação. Então, o processo de administração do tempo teria que se tornar radical. Bom, a gente sabe, desde o século XIX, com Karl Marx, que a dominação do capital é a dominação do tempo. Então, nessa nova alteração do quadro, nós temos, então, uma transformação radical da expropriação do tempo. Essas formas, elas são muito lentas e graduais. O nosso contexto começa em 1970. Hoje, quando a gente fala do neoliberalismo, parece que o neoliberalismo veio como uma nave e pousou. Mas o fato é que o neoliberalismo é um processo de 50 anos, desdobrando uma revolução interna do capital, que se vê como uma revolução permanente e que vai reestruturando as formas administrativas da vida social e, com isso, as formas de desejar o desejo. É aqui que o Bifo entra para pensar isso como uma psicoesfera. Qual é a alteração, então, que o toyotismo executa? Aqui a gente vai ter que se acertar com o Maio de 68 e com o que ele promoveu, porque o Maio de 68 também tinha uma premonição sobre a mudança. Só que essas formas desejantes de organização com a vida também já estavam no horizonte da transformação sobre a qual o capital teria que passar para continuar sobrevivendo. Nessa alteração em que se suspende aquilo que desde o século XIX chamava de dialética do senhor escravo. Há muitas formas de ler a dialética do senhor escravo. E uma que eu acho uma das mais criativas é feita por Lacan e outra pela Judith Butler. No início, lá, século XX, todos os que se debruçavam sobre a ideia do senhor escravo pensavam o seguinte: essa é a forma mítica hegeliana da leitura do senhor escravo, né? Cada consciência coloca a sua experiência como uma negação à experiência do outro, elas lutam. A consciência que se submete ao império da outra é aquela consciência, então, que se torna a consciência escrava, porque ela prefere a vida do que a morte, e ela prefere o trabalho do desejo e não o gozo imediato. Só que a turma do início do século XX lia isso com um prisma na luta de classes e com um prisma de uma superação que instituísse uma composição de um reconhecimento universal ao superar a sociedade de classes. Essa leitura é uma leitura, que eu diria uma leitura fordista de Hegel. Lacan vai torcer isso. Lacan vai dizer, olha, precisamos continuar lendo a fenomenologia. Depois da dialética do senhor escravo, a gente acaba na consciência infeliz. E o que é a consciência infeliz? É a consciência cristã, onde o corpo do Senhor desaparece, o Senhor se torna esse universal que orienta o desejo do escravo. Como o escravo é impotente em fazer por a sua liberdade, ele cria uma liberdade no mundo além. Aí vem a Butler, naquele livro Vida Psíquica do Poder, e dá mais uma torcida que ela fala, bom, há uma introjeção, então, do Senhor por parte do escravo. E essa leitura da Butler, eu diria, é a leitura pós-fordista. E aí, quando a gente pensa o desenvolvimento histórico do final do século XX, nós percebemos que o remanejamento organizado pelo neoliberalismo é justamente a introjeção do patrão na consciência do empregado. Você vai se tornar um senhor de si, portanto, dê as suas próprias regras. Nós não vamos falar o que você deve fazer. A sua relação com o desejo é uma relação que lhe cabe. O Bifo, quando entra para pensar essa mudança na psicoesfera, é para dizer, olha, se antes o desejo era orientado por uma norma hierárquica estruturada a partir de um regime da reprodução da vida social, essa mesma reprodução da vida social coloca um outro regime diante da norma. A norma é você que dá. É nesse momento, nos anos 70, que a gente tem um desdobramento da indústria pornográfica, que começa a ter uma escala industrial à pornografia. E não é por acaso. Há uma mudança de regime na atividade erótica, organizada por uma nova reprodução em que o indivíduo agora, introjetando o mestre, vai ser capaz de lidar a sua própria norma. O trabalho do desejo, ele é sempre perigoso em relação à norma. E o que, da minha perspectiva, o que mais se evita hoje no capitalismo contemporâneo é justamente o trabalho com o desejo. A parafernália capitalista é justamente a tentativa de imediatidade da relação com o gozo para substituir o trabalho do desejo que sempre excede ao que está posto. Então você não pode desejar, porque nós já estamos te dando o que você tem que querer.